Mateus, no capítulo 6. A partir do versículo 19, Mateus, no capítulo 6, versículo 19 em diante, diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E os olhos, eles são a candeia, a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! E ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem, não conseguem servir a Deus e a Mamon, ou à riqueza, ou ao dinheiro. Amém. Nós, dando continuidade ao que a gente já iniciou, nós estamos fazendo aí, semana após semana, uma caminhada onde, a partir de Jesus, daquilo que Jesus nos propõe como vida, a gente está fazendo uma caminhada de desenvolvimento do nosso ser, da construção do nosso caráter, do desenvolvimento da nossa humanidade, porque o que a gente está lendo aqui, semana após semana, são constatações da existência e o modo pelo qual a existência funciona e deixa de funcionar, para o bem e para o mal. Então, quando a gente, em especial no Sermão do Monte, a gente está tratando de princípios, de conceitos, de referências espirituais e psíquicas que determinam como a nossa natureza vai ou não funcionar. E a gente viu, quando a gente tem essa compreensão, quando a gente entende que eu sou um ser espiritual, que eu sou um ser espírito, que eu já estou redimido, perdoado, justificado, que diante de Deus a cruz me resolveu para sempre, mas que hoje, no dia que o Evangelho chama de dia chamado hoje, eu habito num corpo de morte, num corpo que a gente conhece e entende, como diz Paulo, tudo em parte. E esse corpo de morte, essa nossa natureza ambígua, e a nossa psique, a nossa alma, ela é formada de um acúmulo de experiências, de traumas, dores, alegrias, felicidades, genética, família. Tudo isso vira um bolo dentro de nós que formou a gente para a vida, para a existência. E o que o Evangelho propõe é que eu consiga me enxergar, ver a minha condição existencial, identificar o que em mim não está sendo saudável, para que a partir da vida proposta pelo Evangelho, a partir do que Deus me propõe como vida, paz, sobriedade, equilíbrio, eu me adeque, eu me renove e então aquilo que eu sou espiritualmente começa a tomar forma na minha existência. Aquilo que eu sou realmente como indivíduo em Deus e que hoje está abafado por tanta coisa, por uma psique adoecida, por uma natureza adoecida, começa a ganhar forma, começa a ter cara, que é esse processo de individuação, de
E eu só faço isso quando eu me torno um discípulo do Evangelho, não um discípulo da religião, que ouve os ensinamentos como um conceito moral, como um conceito de trocas com Deus, para agradar a Deus. Mas quando eu entendo que, não, eu já estou amado em Deus, eu já estou perdoado em Deus, a graça já me alcançou. Então agora o Evangelho é para mim uma referência de vida, uma referência do que é saúde, uma referência pelo qual aquilo que eu sou em Deus vai amadurecer. Então os meus traumas vão sendo curados, a minha mente vai se acalmando. E o que nós temos visto dessas últimas semanas é que eu disse para vocês que é de uma importância fundamental, é porque a gente vive, todos nós aqui, num mundo onde a gente está cada dia mais adoecido, cada dia mais agitado, a nossa mente está cada dia mais ansiosa, o nosso corpo está sentindo os reflexos de um pensamento acelerado, é síndrome do pânico, é depressão, é síndrome do pensamento acelerado, e tudo quanto é tipo de doença mental, emocional, fora as outras que são impulsionadas e potencializadas pelo adoecimento da nossa mente. Então a gente vive uma necessidade essencial, fundamental, que é que a gente compreenda, para que a gente entenda qual é o modo que a vida realmente vai ser saudável. E a gente viu, a partir desse texto, que Jesus chama a nossa atenção, é que ele diz, olha, a qualidade da existência de vocês, a diferença, como a vida de vocês será na existência, está intimamente ligada àquilo que você carrega dentro de você como significado para a sua existência. Aquilo que para você tem profundo valor. Aquilo que para você é um tesouro. Aquilo que para você te dá uma referência de eu só sou algo quando eu tenho isso. Eu só serei alguém se eu tiver isso. Eu só serei pleno, realizado, quando isso for meu, ou quando eu chegar nessa situação. E isso, Jesus fala, olha, tome muito cuidado, porque você está fazendo com que coisas deste tempo, dessa era, entre o berço e a sepultura, tudo que diz respeito a este tempo, a essa era, que Jesus chama de tesouros dessa terra, muita coisa é importante, tem o seu devido valor, mas não pode carregar dentro de nós uma categoria de significado, de tesouro para a existência, de valor, onde eu só me dignifico, me valorizo, tenho significado quando aquilo é meu, quando eu possuo. E a gente viu que isso vai muito além de categorias financeiras, monetárias, capitais, contabilizável. Às vezes a pessoa não é no dinheiro, no poder financeiro que a existência dela ganha referência. E a gente já viu isso aqui, que principalmente por traumas e muita coisa que gera em nós insegurança, complexo, às vezes é uma faculdade, é um trabalho, é um status, são coisas dessa vida e muitas vezes até coisas importantes como uma boa família, filhos, um esposo, uma mulher, enfim, tantas coisas que vão ganhando para nós significados desproporcionais. E por que Jesus chama a atenção de uma forma muito séria sobre esse assunto? Porque a qualidade dos tesouros que eu carrego, dos significados que a minha existência tem, essa qualidade dos meus tesouros vão determinar a qualidade do meu coração. Como será a minha interioridade?
os meus processos mentais, o meu padrão interior. Ele fala: onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E a qualidade do meu coração, da minha interioridade, de como interiormente eu funciono, vai determinar o viés, a perspectiva, o modo pelo qual eu vou enxergar a existência. Ele fala: os olhos são a lâmpada do corpo, da existência. Então, se os meus olhos forem mal, se a qualidade do meu olhar, o modo pelo qual eu interpreto a vida, eu escaneio a vida, eu julgo a existência, o outro, a mim mesmo, as coisas, vão determinar a qualidade da minha existência. Ele fala: assim como é o olhar, assim é o corpo todo, é a vida toda. E ele diz assim: e se o olhar que tinha que ser luz for treva, e quando ele diz treva, não está falando que você está endemoniado, não. É quando o seu tesouro, quando a sua referência, quando o seu significado, quando aquilo que determina o valor, o que é de valor para você, desfor esse terreno finito, coisas desse mundo e coisas até importantes, mas desta era, ele diz assim: o seu coração será adoecido, será frágil. Isso fará com que o seu olhar seja adoecido. A maneira com que você interpreta a vida é frágil, é adoecida, é corrompida, é treva, no sentido é escuro, não tem luz. Você enxerga as coisas, mas o seu olhar não compreende, não interpreta as coisas como elas realmente são. Ele tem um olhar, um interpretar corrompido. E ele fala: e se for treva, o que tinha que ser luz, ele fala que grandes trevas serão. Então, não é uma conversinha de um mais um religioso, não é uma conversa de moral religiosa, de etiqueta religiosa, não. É uma compreensão de como funciona a minha existência. E a partir disso eu entendo por que as coisas muitas vezes estão disfuncionais em mim. Porque se eu estou angustiado, ansioso, agitado, a minha existência não está iluminada, no sentido de o meu caminhar não está pacificado, não está cheio de graça, de bondade, mas está estressado, agitado, angustiado. Às vezes você não é uma pessoa louca, mas você não é uma pessoa existencialmente saudável. E a gente sabe, quando a gente vê, a gente está agitado, ansioso, angustiado, grosseiro, porque você está alterado. E uma existência alterada é fruto de um olhar para a existência alterada. E um olhar alterado é fruto de um coração alterado, adoecido. E um coração, uma interioridade adoecida, é fruto de tesouros adoecidos, de significados adoecidos. Isso não significa que você vai ser um bandido, que vai ter assassinos, ladrões, não. Significa que às vezes a pessoa é boa, sincera, ela é honesta, mas a referência de saúde dela, do que é valor para a vida dela, está em coisas terrenas. Ou eu só sou feliz, ou eu só serei pleno se eu me casar. Ou se eu tiver aquele carro, e aquilo causa um efeito, um círculo vicioso dentro dele que adoece a vida dele por completo. Assim, você começa a entender e escanear a vida e você começa a identificar, porque se tem algo disfuncional, você tem que ir lá para a raiz. Os meus tesouros estão equivocados. As minhas referências, hoje, quando eu me pego angustiado demais, agitado demais, quando eu entendo essa compreensão a partir do Evangelho, eu falo: opa, tem algo errado aqui. Tem algo errado aqui. Se o fruto está ruim, tem alguma coisa errada na raiz. E quando eu digo fruto, não é porque tudo deu certo, não, eu digo como eu estou dentro de mim.
Então, e às vezes, é importante a gente deixar isso claro, às vezes até aquilo que é saudável, importante, pode se adoecer quando aquilo ganha um valor desproporcional dentro de mim. Um casamento. Eu lembro uma novela, quem é mais novo não vai lembrar, não que eu seja um idoso, mas eu lembro. Minha avó assistia toda, acho que era Mulheres Apaixonadas. Foi usado naquela novela casos reais de uma ONG, sei lá se era ONG, que chamava Mulheres que Amavam Demais. Tudo doente. Que retratava na ficção uma mulher maluca que sufocava o marido e no final o marido não suportou aquilo e a relação acabou. Porque ela amava demais. Não, ela não amava. Aquilo ali era doença. Então, aquelas mulheres que amavam demais era um nome só, mas eram as mulheres doentes, com referências doentes, com significados para a vida adoecido. Então, aquilo que é saudável como um filho pode ganhar dentro de você uma desproporção que adoece a relação. Então, às vezes, até aquilo que era saudável como um emprego, como um projeto, uma faculdade, um desejo de uma MBA, de construir uma casa, aquilo ganhou proporções dentro de você e o chamado de Jesus é sempre esse, ele olha, cuida do coração, cuida a como as coisas vão ganhando as proporções dentro de você, preste atenção, porque algo que eu queria que você entendesse é que a lei da semeadura, que a gente entende, que Gálatas fala assim que aquilo que o homem planta, ele ceifa, a gente entende, e isso foi muito usado pela teologia da prosperidade, para ganhar dinheiro, né? Mas quando diz respeito à natureza humana, à existência humana, isso ganha proporções muito mais observável no que diz respeito àquilo que acontece dentro de mim. O que eu quero dizer com isso? O meu olhar, como eu interpreto a vida, a minha mente, são plantios que eu lanço na minha existência. O texto que Jesus fala, ele diz assim que se o meu olhar for de luz, a minha existência se iluminará. Mas se o meu olhar, se eu escaneio a vida, se eu interpreto a vida, e vocês já entenderam como é esse processo, mas se no final de tudo eu interpreto, eu projeto na minha existência um olhar de treva, de angústia, de ansiedade, ele fala, as trevas te envolverão. O que eu quero dizer sobre essa... E a lei da semeadura se projeta aqui, eu estou semeando constantemente. O problema é que a religião... como ela é dogmática e reducionista, ela olha isso com categorias morais. Mas a física quântica contemporânea ou a psicologia existencial de algumas décadas para cá entende isso muito mais fácil. Quando Jesus, esse texto ele continua, ele fala assim, não julgueis, porque na medida que você julga, você é julgado. Por quê? Todo mundo vai sentar me julgar? Não. É que a maneira que eu interpreto a vida, a maneira que eu escaneio a vida, que eu julgo a existência, é a medida que eu experimento em mim. É a medida que eu produzo em mim mesmo. A gente já leu aqui lá atrás, quem estava aqui vai lembrar, quando Jesus fala assim, você está achando que semeadura é eu ir lá esfaquear alguém? Isso é o óbvio. Se eu esfaquear alguém, vai dar cagada. Não, Jesus fala assim, se eu começo a olhar para o meu próximo com ódio, dentro de mim há ódio, ele fala assim, você já experimenta juízo dentro de você. Então eu introjeto em mim mesmo o que eu colho, o que eu interpreto da existência. Então, se eu começo a julgar o outro, por que julgamento? O julgamento tem nada a ver com moral. Fala, não julga. Julga, querido, e vê o que acontece dentro de você. Tenha um olhar julgador, adoecido,
iracundo, cheio de malícia, e veja o que você vai experimentar dentro de você. O Jesus, ele fala assim, se você diz dentro de você para o outro, ele fala raca ou nada, se dentro de você começa a matar o outro com raiva, ele fala, você começa a experimentar o inferno existencial. Isso é muito porque nós somos todo integralizado, a gente experimenta na vida, na existência, hoje, o fruto daquilo que a gente vai produzindo em nós mesmos. E a gente tem um texto, que às vezes até bastante usado, mas mal usado, quando fala assim, lá em Romanos 8, que diz assim, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só que interessante, isso funciona para o bem e para o mal. Às vezes a Gabriela, religiosa, piedosa, dela fala, eu amo a Deus, então ele tem que me passar no vestibular. Daí Deus vira um contraventor, não interessa se ele vai ter que deixar pessoas para trás. Essa é a visão religiosa. Então eu sou de Jesus, então tem pessoas que têm que ser mandadas embora, mas eu tenho que subir no cargo, porque as coisas têm que cooperar, não tem nada a ver. Isso aqui é uma constatação de Paulo de como a existência funciona. Ele fala, olha, carregue dentro de você, como significado, como referência, como valor na existência, o seu amor por Deus. Todas as outras coisas, o seu olhar, a vida, você vai interpretar através do amor de Deus. Ele fala, neste momento, existe espiritualmente, psiquicamente, uma reação em cadeia que vai fazer com que todas as coisas em cadeia comecem a produzir o seu bem existencial. Ele fala até a safadeza, até quando fazem mal para você, aquilo que podia te destruir, te constrói, porque você interpreta a vida com um olhar de amor, de graça, de bondade. Então aquilo que era para te detonar, amigo, te faz bem, te constrói. Não que você sorri para tudo, mas a sua interpretação da vida desencadeia um imã de bondade. É o Salmo 23 encarnado, onde Jesus fala assim, Jesus, né? A palavra através de Davi, que bondade e misericórdia me seguem. Não é que tudo deu certo, não. É que apesar das circunstâncias, apesar do que me acontece, dentro de mim eu estou num processo de contentamento, de crescimento. Mas o contrário também. Se eu começo a olhar a vida com ódio, a interpretar a vida, o meu olhar é de raiva, é de amargura, porque os meus significados estão adoecidos, porque os meus tesouros dizem respeito a essa era, e o meu olhar é de treva, é de raiva, é de amargura, eu me torno um imã do mal. Daí a pessoa, Gabriela, religiosa, mas supersticiosa, fala, é Deus que está castigando. Não, querido, você produziu o seu inferno existencial. Quer uma referência? Lá em Romanos, no capítulo 1, diz assim, que aquele povo, porque eles não tinham, o olhar deles era ingrato, eles não estavam nem aí com as obras de Deus. Eles queriam mesmo, era o bacanal, se engolir todo mundo. Daí Paulo fala assim que eles provaram um juízo, ira. Daí a Fernanda, com uma raiz religiosa, ela imagina um Deus jogando raios de ira. Não, o texto diz assim, eles provaram o fruto da sua disposição mental reprovável. Eles começaram a experimentar existencialmente o fruto desse olhar reprovável, de uma mente promíscua, de uma mente ingrata, e aquilo se acumulava e se derramava sobre eles, do mesmo jeito que todas as coisas cooperam para o meu bem, para a minha saúde. Quando tudo em mim está adoecido, todas as coisas começam a desencadear e você se torna uma macumba ambulante. Um imã do mal, porque está dando tudo errado e não sei o que. Calma, se analisa. Como que você está dentro de você?
Israel, é muito fácil você olhar isso na história. Israel é um exemplo disso. Eles iam bem, daí o coração deles se corrompia, deles só faziam bobagem, e daí eles entendiam que o juízo estava vindo. Não, eles produziam a catástrofe deles mesmos. Porque se você olha em Jesus, você vê milagres, você vê uma intervenção soberana de Deus, claro, mas são coisas pontuais. Pontualmente, existem intervenções soberanas de Deus e a pessoa, milagrosamente, aquilo muda. Milagrosamente, mas o padrão da existência, que é o qual eu devo caminhar, na sabedoria da vida, é que eu vou produzindo e caminhando. O Evangelho, o que é? Eu entender como a existência funciona, qual é a sabedoria da vida, e Provérbios fala assim, olha, e guarda, Provérbios 4, guarda o teu coração, porque é dele que vai resultar vida ou morte na sua existência. É um ciclo vicioso, que se eu não presto atenção, eu vivo uma vida angustiada, agitada, abatida, e eu quero achar culpa ou em Deus ou no diabo, quando lá no finalzinho é um olhar adoecido, de uma interioridade adoecida, de significados adoecidos. E daí Jesus ele dá mais um passo. E aonde ele lança uma afirmação categórica, que é um conceito que é espiritual e psíquico, que ele fala assim, olha, é impossível, não dá para dentro de você carregar dois senhores. Dois senhores. E a palavra que ele usa ali é kurios, que é Senhor absoluto. O que ele quer dizer? Que dentro de mim não há, possibilidade humana de ser saudável, carregando dentro de mim duas referências absolutas. Porque no final, ou eu me pendo para um, ou eu me pendo para outro. Isso, se eu consigo entender na prática simples da vida, é só olhar a poligamia. Não funciona. Porque no final, o coração dele vai se devotar para uma só. Para uma mulher só, ou para um homem só. Por que Paulo fala sobre o perigo de uma vida promíscua? Porque o coração adoece. Ele está dizendo assim, olha, você você não consegue permanecer íntegro, saudável, inteiro, carregando dentro de você duas referências absolutas. Uma pessoa que se entrega, por exemplo, a uma vida promíscua, ele não está nem aí com nada, ele dorme com um, ele dorme com outro, ele pega um, ele pega outro, ele não está nem aí. O texto, o Paulo fala o que acontece. Como o meu coração não suporta, como a minha existência interior não suporta, Paulo fala que há diluição sexual, ou seja, o meu ser se dilui. A minha referência se dilui. Então, essa dicotomia de carregar duas referências, para o coração humano não funciona. Para a existência humana não funciona. E se eu tentar perseverar nisso, e o que a gente mais faz é perseverar nisso. A gente quer ter 3 dias na semana sendo de Jesus, buscando a Jesus, orando. A gente até põe uns louvorzinhos, mas 3 dias a gente se permite ser safado, avarento, grosseiro. A gente quer carregar dentro de nós duas referências de significado ao mesmo tempo. E nessa tentativa a gente vai se diluindo. O nosso caráter vai se diluindo, o nosso ser vai se diluindo. E o que acontece é que a pessoa vai perdendo a referência. O olhar dela vai se adoecendo. E Jesus ele dá um exemplo aqui, que para nós, principalmente nós, a sociedade capitalista, é um exemplo subjetivo e objetivo ao mesmo tempo, que ele fala porque, por exemplo, é impossível o seu coração ter dentro de si como referência de vida, de significado, Deus e Mamon. Ou em algumas traduções, riqueza, dinheiro.
Mas a gente viu que riqueza, dinheiro, mamão, não tem nada a ver com o objeto em si, com a cédula, com o ouro, com algo quantificável, mas o significado daquilo. Mamon, antes de ser uma cédula, é um conceito, é um espírito, é um significado, é um modus operandi que a gente deixa entrar dentro de nós sutilmente e que aos poucos a gente vai ganhando referência, a nossa alma inconsciente vai ganhando, eu só tenho valor agora se eu tiver isso, se eu conquistar isso. Se eu tiver esse poder, se eu tiver esse status, nada mais não é um material, é o materialismo como ideologia, como referência. Porque o material é material. Tem gente que é cheia da grana financeira e a pessoa é tranquila. E aquilo não é uma ideologia de vida, não tem um significado na existência, ele tem dinheiro. E tem gente que não tem R$1, mas o significado da vida dele é ter rico, é acumular bens, é ter status, é ganhar, é chegar lá. O cara não ganhou R$1 e o coração já se corrompeu. O cara não tem R$1 no bolso, mas Mamon se tornou o seu Deus. A referência de significado dele não é o material, mas o materialismo. Então, a gente poderia usar, ao invés de Mamon, materialismo. Ou, ao invés de Mamon, o sistema capitalista que domina esse mundo, que a gente pode ter como ideologia de vida. Então, o que Jesus está falando aqui não dá para dentro de você caminhar saudável, inteiro, íntegro, carregando dentro de você tanto Deus como Senhor absoluto, ao mesmo tempo carregando como ideologia de vida, como significado da existência, o poder do dinheiro, a riqueza, o poder financeiro, que uma coisa, ele falou, uma hora ou outra, vai se sobressair. Uma hora ou outra, mesmo que você tente, o que vai acontecer é que essa dicotomia vai diluir o seu coração. Você vai adoecer, o seu olhar vai adoecer, a sua existência. E ele diz assim, por que não pode? Primeiro, porque tudo que diz respeito a essa era, acaba. E é óbvio, né? Você está aqui, um dia você tem grana, outra hora perde tudo. Mas mais do que a questão do acaba, tem a ver com que a qualidade do meu ser vai se adoecendo. Eu começo a olhar a vida a partir desse viés. Eu começo a interpretar as minhas relações a partir desse viés. O meu olhar se torna doente. Você conversa com uma pessoa, ela está... Não precisa conversar com uma pessoa. Se olha no espelho e reflita sobre as suas dores. Lá no finalzinho você vai ver que a sua dor não é pelo dinheiro que você perdeu, é pelo que as pessoas pensarão por causa daquilo. O que as pessoas pensarão por causa daquilo outro. E você vê que no final de tudo, a sua referência estava adoecida. O seu significado de ser estava adoecido. O seu significado do que é a vida estava em quantidades materialistas, muito mais do que quantidade financeira, mas no materialismo como um olhar para a vida. Ele fala, e Jesus ele vem vindo de um olhar muito subjetivo, cuidado, mas ele chega no final e fala, não dá. É interessante que ele não trata como uma possibilidade, pode ser que dê, não. Entre nessa que você adoece. Entre nessa que você adoece. Entre nessa que o seu ser vai se diluindo. E eu queria ler com vocês um texto que para mim é cortante, que a gente tem hora que quer pular esse texto. Lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6.
nós vamos ler alguns versículos. 1 Timóteo, capítulo 6, aqui Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim, lá a partir do versículo, para você entender aqui, a partir do versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra interesse doentio por controvérsias, contendas, acerca de palavras que Paulo estava falando aqui, olha, se o evangelho de Jesus, da graça de Deus, não for a sua referência de ensino, o que vai acontecer com você? Você não vai entender nada e o seu interesse não vai ser vida, vai ser controvérsias, contendas, e vai resultar, o fruto disso é inveja, briga, difamação, suspeitas malignas, atritos constantes, que aqueles que têm a mente corrompida são privados da verdade. E essas pessoas que não têm o evangelho como referência, eles pensam que a palavra, a vida com Deus, a piedade é uma fonte de lucro. Cheio de gente assim. Dele diz, versículo 6, de fato, a piedade, essa consciência da graça de Deus, uma vida sóbria de acordo com a que você crê, é fruto de grande lucro, mas de contentamento. Porque desse mundo a gente não trouxe nada e a gente não leva nada. Paulo só está fazendo constatações. Daí no versículo 8, por isso, tendo que você comer, querido, e vestir, fica tranquilo aí na sua, não entra na angústia além disso. Porque ele fala, aqui é onde eu queria chegar, versículo 9. Porque as pessoas que querem ficar ricos, talvez tenha uma grande possibilidade, é uma loteria, talvez sim, talvez não, é isso que ele diz? Não. Ele fala, aquele que tem como motivação da vida, como foco da existência, como significado de quem ele é, ser rico, ganhar posses, tem mamon, materialismo, como ideologia de vida, ele fala, não tem jeito, essa pessoa, a rota da vida dele é cair em tentações e armadilhas. E muitos desejos descontrolados e nocivos que levam essa pessoa a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor a isso tudo é a raiz de todos os males. Olha só o que Paulo estava falando. O resultado de ter dentro de mim, isso não é uma possibilidade, não dá para brincar. Não dá para jogar a loteria. E a gente fala isso, não é de um altar de moralismo, é de algo. Nós todos estamos no mesmo pacote. Todo mundo trabalhando, correndo atrás. E é muito fácil, porque você entender isso é o contrário do que o capitalismo vende. É justamente o contrário do que a existência te propõe. Ele fala, olha, carregue dentro de você, como significado da vida, posses, ganhar o mundo, ganhar a existência, acumular riquezas, tenha nisso a sua referência. Ele fala que o que vai acontecer com você, a sua rota será de tentações, e daí a Dani, ela fala assim, viu, o diabo me tenta. Não, o Evangelho fala que eu sou tentado, não lá fora, mas segundo o meu próprio coração. É o meu coração adoecido que me coloca nessa rota, que me coloca sujeito a ser tentado em armadilhas. E ele fala assim, e concupiscência, uma tradução fala desejos loucos, mas tem outras traduções que fala concupiscências loucas e que afogam a pessoa na ruína e na destruição.
é um efeito de caldo do inferno. É um efeito que, às vezes, fora, amigo, ninguém vê nada. Eu olho para você e você olha para mim, ninguém está vendo nada, mas dentro de mim tem um caldo existencial do inferno. Porque eu tive como referência. Então não tem nada, o problema não está no dinheiro, não está na moeda. Eu disse isso aqui, Deus não tem problema com o dinheiro, quem tem problema sou eu. Deus não tem problema com conquistas, sou eu que tenho que saber lidar com a coisa. É a natureza humana, é uma impossibilidade humana relativa que carregar dentro de si, como significado na existência, posses, ter lucro, vitórias financeiras. Então, o que Paulo estava falando aqui? Então, ou Jesus estava tratando, não tenha ambições, deixa a vida me levar. Não tem nada a ver. O Evangelho, se você vê o todo, é sempre eu como do suor do meu trabalho, eu trabalho, eu quero crescer, melhorar, sou excelente no que eu faço, mas o cuidado que eu devo ter é de me proteger, e isso é algo diário. E isso vai muito além das posses, mas é algo diário que pode começar a entrar em mim, de eu preciso obter tal coisa para então ser. Eu só serei pleno quando eu obtiver tal coisa. Eu só serei alguém quando eu chegar naquilo. Isso vai entrando, isso está sendo vendido. Então, a teologia da prosperidade, quando Paulo adverte, muitos anos antes disso, ser uma voz, como é há 4 décadas no mundo, ganhou uma força tão grande, porque ela vende justamente aquilo que adoece o coração humano. Ela vende para você e para mim, ela vende para o mundo que para Deus sucesso são conquistas. Abençoado é estar lá em cima. Ser alguém é obter tudo, porque o Deus é o dono, e a pessoa cita desconectamente, sem ter Jesus em nada. Porque não existe um versículo em Cristo, uma referência na vida de Jesus que corrobore isso, essa diabolice que é isso daí. Então, quando a gente fala, quando o Evangelho denuncia, não é uma implicância divina com a coisa, não se entregue a isso e você vai adoecer. Se entregue a essa referência de vida, porque daí, se o capitalismo já tem isso como referência, daí você ungiu o capitalismo como teologia. Você ganhou agora para eu ser um homem de Deus. Eu lembro como eu estava como uma pessoa querida, sincera, boa, caminha no meio cristão há décadas, e ele estava angustiado, depressivo, porque diziam para ele que ele não estava funcionando no trabalho, então ele tinha algo errado, ele estava em maldição, ele não estava sendo abençoado por Deus, e você vê a doença. E até gente simples e honesta cai nessa. Eu tenho, com todo respeito, se você gosta, mas meu amigo é do mal. A Donep. Você já viu algum pedreiro dando testemunho? Faxineira, uma mulher justa, honesta, bondosa, dando testemunho. Não, é homens de negócio. Porque o que se vende como testemunho do Evangelho é o sucesso financeiro. Ah, não, é de ser de Jesus. É só de Jesus? Então chama o porteiro, querido. Chama a faxineira para dar testemunho. Chama o desempregado, mas que tem um lar sóbrio, que olha a vida em paz. Paulo não seria chamado, porque ele morreu preso. Preso numa prisão. Eles, pelo contrário, o assunto seria pulado. Afinal, um irmão preso não é um bom testemunho.
Então, as nossas referências são adoecidas. E isso corrompe. E o caldo é tão diabólico que ele fala assim, se eu entro nessa, é tentação, é armadilha, é ruína e destruição. Porque uma vez que eu tente, mesmo sinceramente, honestamente, entrar nesse viés, o meu ser se dilui e o efeito é que a minha existência se corrompe. Geralmente, uma pessoa que tem como foco da existência ter muito, ter muito, ter muito, facilmente essa pessoa começa a ser tentada e se corromper na área sexual, na promiscuidade. Essa pessoa começa a mentir. Essa pessoa, porque nós somos tudo integralizado. Uma vez que se relativize dentro de mim a minha consciência, os meus tesouros, os meus significados se corrompam, o meu olhar se corrompe, a minha existência se corrompe, eu começo a baixar o escudo de tudo que é adoecedor. Então ele fala, eu entro num caldo de destruição para a existência. Daí você olha para o cara, daí você fala, é um homem bem sucedido. Não, ele tem dinheiro, mas a família é destruída. O casamento é um cocô. Os filhos o odeiam. Ele não tem paz para dormir. Ele tem que beber um monte de remédio para ele ficar calmo. Mas na nossa mente, ele dá até testemunho, porque ele é bem sucedido. O sucesso para nós é justamente o que o Evangelho fala, olha, tenha cuidado nessa trajetória. E eu tenho um livro, chama Paixão por Vencer, do Jack Welch. Ele é considerado um dos maiores CEOs do mundo. Nem sei se é vivo, faz tempo que eu li o livro. Ele foi CEO durante décadas da General Electric. Ele era uma referência, e é uma referência de gestão, de sucesso no mundo. E é interessante, num dos capítulos, e ele é conhecido, e o livro deixa claro, por ser rasgante na verdade. Ele não tem papas na língua. E um dos capítulos, quando ele fala de equilíbrio da vida, ele fala, não se engane, que se você quer chegar no topo, sua família sentirá, seus filhos sentirão, sua vida pessoal sentirá, não se engane. Olha, a gente tem que ouvir o Jack Welch para constatar o que Jesus disse. Quer ganhar o mundo, amigo? Sua alma se perde. Quer ganhar, a sua referência é isso? Saiba, dentro de você é um efeito cascata de desconstrução. E tem um filme, depois vocês assistam, não sei se está no Netflix, eu assisti no Telecine, uma história real. É Um Homem Entre Gigantes, do Will Smith. É a história de um médico africano, não lembro o país agora, que tinha um sonho americano. E o sonho dele era ser americano, sabe essa coisa? Sonho americano. E o sonho americano é o quê? Viver uma vida em paz, amorosa? Não tem nada a ver com isso. A gente sabe bem o que é o sonho americano. E ele foi para lá. Só que ele era um homem excelente no trabalho dele, então ele era desligado com o que tinha importância na América. E um dia caiu na mesa dele, porque ele era um médico legista, uma das maiores estrelas do futebol americano. É uma história real. E ninguém queria que ele cortasse o homem. Ele falou, não, eu preciso entender, porque esse homem está morto. E ele começou a fazer a autópsia e ele viu que tinha uma alteração no cérebro daquele homem. Para resumir a história, ele constatou, e aquilo se tornou 2000 e alguma coisa, tem pouco tempo, ele constatou que o choque do futebol americano que se dá na cabeça altera, faz esse mexer do cérebro, faz com que os jogadores tenham propensões a vários tipos de doença, inclusive a enlouquecer.
no filme vários começam, famosos, se matam, tem o casamento destruído, a pessoa enlouquece. Para resumir, seria como se eu constatasse que jogar futebol no Brasil matasse. E a CBF, né? CBS, vê como que eu entendo futebol. E a CBF viesse atrás de mim. Foi o que aconteceu. A NFL, que é o negócio do futebol americano, quis matar o cara. Ligavam para ele ameaçando ele de morte. Até que ele teve uma reunião e uma cena para mim muito chocante, quando ele constata com a esposa dele que o sonho americano era fake. Que o que importava, na prática, para aquelas pessoas, não era a vida humana. Eles entenderam e não queriam admitir, porque o que importava era a grana que aquilo dava, o entretenimento que aquilo proporcionava, e o sucesso não importava se tinha gente morrendo à torta e à direita, enlouquecendo, adoecendo. Esse é o sonho americano que foi vendido para nós como teologia, que foi vendido para nós como evangelho e que está nos matando, que virou um testemunho. Então o que Jesus está fazendo aqui é: acorda, amigo, você está morrendo, adoecendo, porque você está carregando dentro de você referência errada da vida. Você está tendo síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, seu casamento está acabando porque é uma reação em cascata que não tem nada a ver com moral, que não tem nada a ver com para onde eu irei e de onde eu morrer. Não, isso é coisa com Deus e eu creio na graça. Eu estou falando hoje. Estou falando que tipo de qualidade de existência eu tenho hoje. O que eu experimento em mim hoje. Se eu experimento em mim uma vida pacificada, isso será fruto de uma reação em cadeia dos significados que eu carrego em mim. E olha só, continuando o texto. Então, o resultado, essa bagaça toda, mas ele fala assim, mas a gente tem um antídoto para isso. Tem um modo da gente se proteger disso. Daí Paulo diz assim, versículo 11. Versículo 10 ele fala, porque o amor a isso aqui, a esse sucesso, a mamon, ao materialismo como significado de vida, é a raiz de tudo que é de mal, que vai gerar esse caldo de morte dentro de você. Por causa disso, gente boa se desviou da simplicidade da fé e se atormentam em sofrimento. Mas ele fala assim, mas você, homem de Deus, fuja disso. Busque como referência, como significado, como tesouro, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Tenha na vida um bom combate de fé. Tenha na vida eterna o significado da sua existência. Porque diante de Deus, que dá tudo, e de Cristo Jesus, de qual Pôncio Pilatos fez boa confissão, guarde isso dentro de você, imaculado e irrepreensível, até a vida e manifestação do Senhor. E vai lá para versículo 17. Agora, como é um modo prático de que isso vai acontecer? Ordene para as pessoas que estão crescendo, estão ganhando dinheiro, que estão mais propensos a isso. Nós, não que a gente está rico, mas a gente vive imergido numa piscina de capitalismo. O modo pelo qual eu me protejo disso, para não cair na arrogância, não sejam arrogantes, nem ponham... Primeiro, é não ter nisso a minha referência, mas pratique o bem, e sejam generosos e prontos a repartir. Dessa forma, vocês vão acumular, então, o que é de verdade tesouro, que é o firme fundamento para o que há de vir. E então, você vai provar nessa existência a verdadeira vida. Então, o que Paulo estava falando, quer se proteger disso? Não ponha nisso a sua referência. Trabalhe, entenda que é a contingência da vida,
seja excelente no que você faça, mas cuide diariamente para que isso não seja sua referência. Cuide para que o eixo do seu coração não se altere. Não deixe que você ou outros alterem os significados disso dentro de você. Ele fala, mas seja proativo. Não adianta eu orar no meu quarto, não. Ele fala, a gente está sendo tão bombardeado disso que o único modo de eu me educar na justiça, ele fala, pratique a generosidade. Seja proativo na generosidade. Isso educa a sua consciência. Isso educa a sua consciência. Quer dizer que eu tenho que, primeiro, sempre me educar, olha, o meu significado não é isso, eu não sou isso, essa constante subjetiva. Mas ele vai além, ele fala, seja objetivo, vá além, pratique a generosidade, se eduque na justiça, seja onde você vê necessidade, seja um instrumento de provisão. Pratique a generosidade, o seu coração vai se educar. O seu coração vai se educando, a sua mente vai se educando. Aquilo que quis se perder no processo volta para o eixo, porque você deu para mamon, para o materialismo, você mostrou para si próprio quem é a sua referência. E isso não tem nada a ver com quantidade, com agora eu tenho, então eu sou generoso, não. Paulo fala que a comunidade mais generosa foi a que mais teve dificuldade financeira, porque eles tinham isso como consciência. Do pouco que eles tinham, eles eram generosos. É onde você vê necessidade, não é onde eu vejo necessidade humana, onde eu vejo contingência. Eu quero ser um instrumento de graça. Eu trabalho, eu quero viver uma vida de qualidade, tudo ok, até aí está tudo bem, mas é muito fácil. Isso acontece comigo, já aconteceu comigo, estou exposto a acontecer muitas vezes e acontece, se não está acontecendo, tem chance de acontecer com todo mundo. Por isso que Jesus, vai dando toda essa referência e lá em Provérbios fala, sobretudo, guarda o teu coração, cuida, porque aí vai ser determinante a qualidade existencial da sua vida. Não é uma chave da vitória, não é como você ganhar dinheiro, não. Isso daí, bom trabalho, ser honesto, ser disciplinado, ser focado, tá cheio de gente cheia da grana, mas oca por dentro. Mas eu posso crescer na minha carreira, ter sucesso financeiro, sem que isso me altere interiormente. Porque isso não é o foco da minha existência. Quando mesmo que você não verbalize, mas isso se torna um foco existencial, é só você olhar como isso se dará. O processo de desencadeamento, de diluição, o Paulo fala assim, não dá. Você entra nisso, você cai em tentação, em armadilha, o seu ser se dilui, os seus desejos ficam loucos e a ruína e destruição te alcança. Meu amigo, ninguém está vendo, mas dentro de você se perdeu tudo. E a simplicidade da fé se desvia. Então, eu só volto para isso, ele fala, quando eu ganho como referência, como tesouro da existência, ele fala lá, quando o bem, a mansidão, a justiça, o que Deus chama de amor, o que Deus chama do que é justo. Porque quando isso não é a minha referência, até a fé, sem como referência o amor, vai adoecer. Está cheio de gente babando fé em ambientes religiosos. O cara até ganha a grana dele, até ele ganha o sucesso dele, mas ele interpreta aquilo com arrogância. Aquilo se torna... Coríntios 13 fala, se eu fizer tudo, se não tiver como significado de referência o amor, meu amigo, não se aproveita nada. Nada. Aquilo ainda vai me corromper no processo. Então, a gente está fazendo agora a teologia da pobreza? Jamais.
Nós estamos fazendo o chamado de Jesus é para que você tenha consciência de si, de como a existência funciona, como eu funciono, como o meu coração processa as coisas, então, e como eu me cuido das coisas. Como eu tenho que, de vez em quando, me chamar para a volta, me chamar para o eixo, me chamar para o eixo. Meu amigo, você pode começar a segunda-feira bem e terminar angustiado, porque no processo do dia algo se alterou em você. E isso daqui não é uma competição, não é o Espírito Santo em meu favor, me mostrando, olha, volta, volta, calma, volta, volta. E então, quando eu me referencio, eu me educo e eu pratico bem, eu pratico a generosidade, constantemente o eixo do meu ser vai se resolvendo, vai melhorando. E daí Paulo fala assim, ele finaliza, para então eu provar realmente o que é vida. A gente não sabe, na maioria das vezes, nem o significado disso, porque a gente nunca prova isso. Está cheio de gente babando Jesus aí, orando, jejuando, fazendo 1000 ritos, mas a interioridade está toda adoecida, o olhar está todo corrompido. Conversa com a pessoa. 5 minutos você vai ver que os significados, as referências, está tudo errado. Está tudo errado. Significa que vai dar tudo certo? Não, significa que o que der errado fora de você vai encontrar dentro de você uma casa erigida sobre a rocha. Até o caos que te alcança, até a calamidade que te alcança, vai cooperar para o seu bem, porque a sua referência da existência é outra. Agora, até o que dá certo, se o seu significado está errado, até um casamento bom, um filho legal, vai se corromper no processo. Amém, meus irmãos? Então, guarda isso dentro de vocês. Na semana que vem a gente continua e que a gente possa orar. Isso não é um negócio para a gente pensar hoje. Isso é um negócio para a gente lembrar para a vida. Isso é um negócio para a gente se educar, lembrar sempre, porque a gente se perde muito fácil. A gente, no processo, eu lembro que quando nós tínhamos uma empresa e aquilo se perdeu, eu conversava essa semana numa inauguração de uma loja com uma pessoa que era representante naquela época, e ela falou que ela lembra que quando ela tinha uma loja, ela perdeu, vários amigos se perderam, e ela estava triste. Eu falei, querida, hoje, graças a Deus, eu entendo que coisa maravilhosa é essa desilusão, porque mostra que eu estava iludido, não é? Coisa boa é a dor da desilusão, porque mostra que eu estava enxergando a vida de maneira iludida. Aqueles vínculos eram pura ilusão, porque a pessoa encara aquele momento tópico ou aquele momento delicado financeiro com uma destruição. Aquilo que o Evangelho chama às vezes como uma oportunidade de desenvolvimento de caráter, o nosso olhar adoecido, até ungido pela religião, é uma maldição. E aquilo que o Evangelho chama de cuidado, esse caminho é perigoso, a religião fala, aleluia, vamos testemunhar. Então, isso está tão assimilado por nós que mesmo a gente, que a grande maioria aqui está longe há anos desse ambiente religioso, mas isso ficou dentro de nós. A gente se pergunta por que Deus, quando certas coisas acontecem, muito rápido. Se a gente for sincero, é tudo uma reação em cadeia que nos desconstruiu ou que nos construiu. Vamos fazer junto essa viagem, semana que vem a gente continua, para que, pela bondade de Deus, a gente entenda esse processo e a gente entenda como caminhar nesse processo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Que ela se enraize dentro de nós e que os nossos olhos realmente se abram para a vida. Que os olhos da nossa vida se abra para aquilo que nos adoece, para aquilo que nos é vida, para aquilo que é importante, para aquilo que não é nada.
E para que até mesmo aquilo que é bom, que é saudável, que é um bom trabalho, ganhe proporções saudáveis dentro de nós. E que esse sistema caído, esse mundo corrompido, esse mamon, materialismo, esse poder não se introjete em nós como referência de nada, meu Senhor. Que nós possamos, pela Tua graça, nos auto-perceber, perceber o que nós estamos deixando crescer em nós, para que pela Tua luz a verdade seja encarada e nós possamos sair desse ambiente e estejamos práticas de justiça, de bondade, de amor, de generosidade, para que a nossa existência prove o que o Senhor chama de vida. Em nome de Jesus. Amém.